Bom dia, obrigado, Darcy. Bom dia a todos vocês. Animados ou desanimados, irmãos? Amém. Que coisa boa. Gente, eu quero falar aqui para vocês um pouco sobre o papel do ancião. E fazemos uma linha do tempo no Antigo Testamento, Novo Testamento, história da igreja e o que Deus espera do ancianato hoje também, tá bom? Abra sua Bíblia no capítulo número 50 do livro de Gênesis. Em algum momento a gente vai citar essa passagem. E ela é muito interessante para nós a respeito do sepultamento de José e o que acontece nesse funeral. Na verdade, a morte de José, o corpo de Jacó que é levado para Canaã. E tem uma referência ali sobre o ancianato, tá bom? Vamos lá então. Então, primeiro vamos ver o ancianato no Antigo Testamento. Quando nós pensamos sobre o ancianato no Antigo Testamento, nós vamos ver que eles são chefes de posição de liderança, tá? E aí eu posso dizer uma coisa, estou muito seguro disso, de que os anciãos, eles são ou representam, né, a instituição mais antiga da história da igreja, tá? Antes de pastores, a gente encontra os anciãos. Então, em Gênesis capítulo 50, versículo 7, você vai encontrar: José subiu para sepultar o seu pai e subiram com ele todos os oficiais. Algumas traduções trazem a palavra anciãos aqui. Os principais da sua casa e todos os principais da terra do Egito. Você vai perceber que o ancião, ele não era exclusivo para Israel. O ancião, ele já existia no contexto também das outras nações, do Egito, da Mesopotâmia e tudo mais. Então, veja bem, quando nós olhamos para o ancianato, eu sei que não vai dar tempo aqui a gente passar esse vistaço todo, você vai perceber o seguinte: Moisés, ele vai tirar o povo do Egito. Com quem Moisés tem que conversar primeiro? Com os anciãos. Moisés, ele lidera o povo no deserto. Quem é o braço direito de Moisés no deserto? Os anciãos. Então você vai perceber que os anciãos estão presentes em todo o tempo da história de Israel. Infelizmente, por falar em tempo, não deu tempo para apresentar isso para vocês, porque eu estou preparando um material em que eu vou fazer uma linha do tempo, como em todo o tempo da história de Israel, na época dos patriarcas, na época dos profetas, na época dos juízes, na época que antecedeu a vida do Messias. Dentro da história, os anciãos sempre estiveram presentes, ok? No livro de Números, nós vamos encontrar que um grupo de anciãos foram também, esses anciãos foram selecionados para estar com Moisés. O texto diz: disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciãos. Ou seja, já existiam os anciãos e 70 desses seriam retirados para trabalhar com Moisés. E aqui diz que esses homens que sabiam ser anciãos, tinham experiência no ancianato, deveriam agora estar mais perto de Moisés. E aqui diz que esses homens deveriam estar dentro da congregação, próximo dele, para que assistam ali contigo. Então eu descerei ali e falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. E contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Perceba aqui duas coisas. Olhe para o texto, que você vai ver dois detalhes aqui, impressionantes. Dá uma olhada para o texto. O texto vai dizer que a experiência espiritual de Moisés, que foi o maior líder da história do povo judeu, a experiência religiosa, a experiência espiritual, devocional, o homem que falava face a face com Deus, não deveria estar restrita a Moisés. Não deveria estar restrita a Moisés. O que a gente aprende disso? Aprende a primeira coisa: não espere que o seu pastor seja tão espiritual que você não seja. Não espere uma consagração do seu pastor que você não tenha. Não pense que Deus ele tem um canal direto só com o pastor, porque ele é um homem de Deus, porque ele fez faculdade de teologia, e ele é um homem extremamente consagrado, e você vai procurar uma consagração inferior. Não. O princípio que está ali está dizendo o seguinte: que a experiência espiritual que o seu líder tem, você também deve ter. Você crê nisso? A experiência que o seu pastor tem, você precisa também ter. Mas a segunda coisa, o texto está dizendo também em relação ao trabalho. Porque diz ali que as cargas que Moisés estaria levando
deveria ser compartilhada. Ei, lembre-se de uma coisa, pastor não faz tudo. Igreja que prospera não é igreja que tem pastor estrela. Igreja que prospera, onde cada um sabe o seu papel, reconhece o seu dom, é capacitado pelo Espírito e se dedica ao serviço. Isso é igreja boa. Isso é liderança capaz. Não é aquele, não, o pastor é bom porque prega, o pastor é bom porque administra, o pastor é bom, não. Nós não temos, são 3 tipos de relações que a gente tem com o pastor. Primeira relação, independência. Tem igreja que às vezes quer fazer tudo, deixa o pastor de lado. Isso é pouco, mas existe. Depois a igreja que é extremamente dependente. Se o pastor não fizer, a gente não vai. E a terceira tipo de relação é, o pastor faz a sua parte, a liderança faz a sua parte, e a gente se interrelaciona. Está claro isso? Nós não somos chamados nem para independência, ok? E nem para hiperdependência. Nós somos chamados para ter uma relação com o pastorado de interrelacionamento. A gente vai aprendendo juntos, ok? Então, essa experiência de Moisés com os anciãos, ela é extremamente importante. Ellen G. White diz o seguinte, ao escolher 70 anciãos para com ele repartir as responsabilidades da liderança, Moisés foi cuidadoso em selecionar para ser seus auxiliares, ou seja, já tinha vários anciãos, ele escolhe 70, mas homens que deveriam ter pelo menos 3 características. E aqui são princípios, não importa se é Antigo Testamento ou Novo Testamento, são princípios. Primeiro, esses homens tinham que ter dignidade, ou seja, deveriam ser pessoas que não teria nenhum problema ele estar assumindo a função que ele está assumindo. Segundo, são pessoas são juízo. O que é que significa isso, pastor? Gente equilibrada. Amigos, a gente não pode ter gente, liderança da igreja, gente desequilibrada. A gente não pode. A gente não pode ter na liderança gente que vê pecado em tudo. E a gente não pode ver dentro da igreja, dentro da nossa liderança, gente que expõe a própria liderança. Gente que expõe a própria igreja. Gente que expõe a instituição, gente que não tem espírito denominacional. A igreja, ela não é perfeita, ela tem limitações, ela tem dificuldades, porque lembre-se de uma coisa, a igreja é a junção do humano e do divino, cabeça divina e corpo humano. Então, tenha paciência com a igreja. Então, não exige tanto da igreja, tenha tato com as pessoas, porque, gente, escute uma coisa, gente é jeito, viu, gente? Gente é jeito, é jeito. E aqui você vai ver que quem lidera precisa ser gente equilibrada. Quanto mais você lidera, você precisa ser sereno. Não pode ser estourado, não pode ser impulsivo, não pode. Por quê? Porque você é líder. E a terceira coisa é gente de experiência. Por quê? Porque a experiência ajuda muito a você se mover. É a experiência que muitas vezes faz com que você não fale coisas que você queria falar se fosse inexperiente. É muitas vezes a experiência que segura a gente. É muitas vezes a experiência que nem sempre vai resolver tudo na hora. E também a experiência que diz, é hora de resolver. Então, muitas vezes, quem lidera precisa ter essas características. Avançando um pouco mais, a gente já saltou para o Novo Testamento, tá? Então, dentro do Novo Testamento, você vai encontrar, pelo menos, algumas palavras referentes ao ancianato. Quais são elas? Ancião, bispo e presbítero. A palavra grega para essas 3 palavras, elas são iguais. Hoje, no mundo evangélico, se inventou que era, olha, fulano é obreiro, depois você tem pastor e depois você tem bispo. Aí hoje, para que não ficasse no mesmo nível, você tem até apóstolo, né? Então, é o seguinte, tudo isso é uma invenção. Isso aí não existe dentro da Bíblia. Então, quando você tem bispo, presbítero e também ancião, é tudo a mesma coisa. São palavras diferentes para falar a mesma função. Tá? Ele está dizendo a mesma coisa para dizer, olha, a função dele, ele pode se expressar como um presbítero, como um bispo ou também como um ancião. Agora, quem são aqueles responsáveis pela consolidação no Novo Testamento do papel do ancião? Por falar em consolidação, eu queria que agora, aqui vai ser um sacrifício da minha parte, porque eu não acabei não marcando aqui na minha Bíblia, mas vamos lá, em nome de Jesus, né? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27, que eu queria aqui apresentar algumas coisas para vocês. Mateus capítulo 27, tá? Mateus capítulo 27. O que é que você vai encontrar aqui? Você vai encontrar que, assim como a nação se apostatou, os anciãos também se apostataram. Ok?
Então você vai ver o seguinte, Mateus capítulo 27, olha as referências. Capítulo 27, versículo número 1 de Mateus, olha o que diz. Ao romper do dia, todos os principais sacerdotes e quem mais? E os anciãos do povo entraram em conselho contra quem? Para fazer o que com Jesus? Para matar. Então, os anciãos foram coparticipantes da condenação e morte de Jesus, tá? Por quê? Porque a nação estava em apostasia. Então, quando você vai para o versículo 3, olha o que diz. Há várias passagens, mas eu vou me deter aqui para facilitar. Então, Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e a quem? Então, esse complô para tirar a vida de Cristo não foi só dos sacerdotes, mas também dos anciãos. Por quê, pastor? Porque os anciãos, eles tinham contato direto, influenciava diretamente o povo. É por isso que, se os anciãos não tivessem cooperado com a traição e a perseguição dos sacerdotes, dificilmente Cristo teria sido condenado. Por quê? Porque os anciãos sabiam, porque os sacerdotes sabiam que os anciãos tinham um papel extremamente importante diante do povo. Versículo 12, mais um verso. Olha o que diz. E sendo acusado pelos principais sacerdotes e por quem mais? Então, quem é que está acusando Jesus Cristo? Eles são responsáveis pelo complô, eles são responsáveis pelas moedas, eles são responsáveis pelo pré-julgamento e eles também são responsáveis pela acusação. E aí existem muitas passagens que não dá para explorar agora em virtude do tempo. Agora, quem é que resgata? Perceba uma coisa, olha, o problema não esteve na estrutura. O problema estava na posição que foi corrompida, tá certo? Então, o problema não foi no ancianato, porque o ancianato existia no Antigo Testamento, começa ali no período intertestamentário, mas eles estão presentes, eles fazem parte da sociedade, eles estão ainda como líderes religiosos. E o que aconteceu com eles? Se apostataram. Quem é que resgata agora os anciãos? Lucas e Paulo. De que maneira? Vamos lá. Olha só. Paulo, ele promovia anciãos nas igrejas onde ele passava. E aqui você diz, provendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar com Jesus, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Então, perceba, a primeira parte da liderança a ser constituída na igreja local era o ancianato. Porque ele sabia que era fundamental para que a igreja prosperasse. Paulo ia embora, mas ele tinha que formar liderança para que a igreja prosperasse. Quando você vai para Tito, ele diz a mesma coisa para Tito. Tito, coloquei você aí em Creta para você justamente formar liderança. A mesma coisa que ele faz em Éfeso. Então perceba, por onde Paulo passava, fundava igreja, colocava Timóteo, colocava então Tito e dizia para eles, formem liderança. Quem são esses líderes? Os anciãos. Bem, quando você pensa, o que é que um ancião faz no Novo Testamento? O ancião, 4 funções do ancião. Então, perceba bem aqui, eu vou me aproximar aqui, irmãos, porque as limitações visuais já me alcançaram. E aqui, olha, você vê, eles participavam na tomada de decisões, ou seja, tinha que fazer escolhas, essas escolhas eram feitas como? Como? Os anciãos tinham que estar presentes. Número 2, representantes das congregações. Havia representante em Éfeso, em Jerusalém, em Antioquia. Então, eles representavam a igreja. Você percebe como é que a igreja trabalha hoje? Que é o mesmo padrão que você encontra aqui, biblicamente? Escuta uma coisa, você é ancião, e essa igreja adventista do 7º dia segue o mesmo padrão bíblico do papel do ancião que você ocupa hoje. Ok? Logo depois, administradores de recursos para os crentes da Judéia, e eles eram os líderes das congregações recém-implantadas. Agora, dentro da história do adventismo, vocês sabem que o adventismo, tanto na sua estrutura quanto na sua teologia, não caiu do céu, viu, irmãos? Não caiu do céu. Levou tempo, anos, para que nós tivéssemos um ancianato formado, o diaconato formado, os pastores sendo formados e a estrutura da igreja. Então, assim, por mais que a gente ame a igreja, a denominação, a gente nunca pode achar que tudo foi assim, do estalar de dedos, porque não foi. E foi um processo muitas vezes doloroso, foi um processo cansativo, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Tá certo? Então, vale a pena olhar para a história e ver que é um processo.
E Deus, ele sempre trabalha o elemento humano e o poder divino para conduzir essa igreja. Então, quando você pensa, e o ancianato na igreja adventista? Aqui eu vou citar a tese de mestrado. Eu li essa tese de mestrado do Wellington, que ele fez, um material excelente, extremamente rico. E essa tese a gente transformou em um livro que eu acho que você já leu, que são As Duas Faces do Ministério. Esse corte que eu vou fazer aqui agora é baseado nessa tese dele, tá? Então, primeiro, quando se fala de ancião na igreja adventista, você vai dividir aqui em 3 partes. Primeira parte, de 43 a 63, 44 a 63. 44, desapontamento, 63, a primeira vez que a igreja, então, ela é devidamente organizada. Então, quando a gente olha para isso, o velho capitão Bates, ele diz o seguinte, Frisbee diz que era importante que a igreja tivesse líderes. E aí ele coloca um princípio, que esses líderes deveriam ser líderes locais e também líderes itinerantes. E esses líderes principais da igreja, eles deveriam viajar de igreja em igreja, e aqueles que teriam cuidado específico. Presta atenção, porque quando Bates diz assim, os líderes devem ficar na igreja e outros devem viajar, esses líderes máximos da igreja, Ellen G. White, ela vai seguir a mesma linha de pensamento de Joseph Bates e de Frisbee. Ela vai seguir a mesma linha de pensamento. Ela vai dizer que esse tipo de liderança também deveria ter uma local, eles deveriam ser locais e também deveria ser itinerante. A Loughborough, ele disse algo bem interessante, né, que era muito importante que a igreja também elegesse e também ordenasse anciãos e diáconos nas igrejas locais que estavam ali crescendo e se desenvolvendo. É importante lembrar que na história do adventismo, os diáconos eles vêm antes dos anciãos como uma função extremamente importante para a igreja local. Ellen G. White diz, os anciãos, perceba que ela vai seguir a linha de pensamento de Joseph Bates. Ela diz, os anciãos, que eles chamavam de líderes, locais itinerantes, são nomeados pela igreja e pelo Senhor para supervisionar a igreja, para reprovar, exortar, repreender o indisciplinado e confortar os desanimados. Então, eles tinham um papel extremamente pastoral. E aí vem a pergunta, pastor, e ali, até aí, tinha pastor? Não. Ela tem essa citação aí de 63. Tinha pastora ali praticamente já na igreja, na liderança da igreja? Não exatamente, não ainda. Então, quando você avança mais um pouco, agora a gente vai para o segundo corte, 63 a 1901. Então, nesse período, que é o período da organização e reorganização em 1901, nesse período nós vamos encontrar o conceito sendo mais trabalhado. E é nesse período, de 63 a 1901, que você vai encontrar a formação dos pastores. Por quê? Porque o pastorado adventista, ele sai do ancianato, tá, gente? Não esqueça disso, tá? É do ancianato que sai o pastorado adventista, ok? Então, veja bem, a igreja concordou em que os anciãos deveriam visitar os membros, buscar os errantes, batizar e realizar os ritos na ausência do evangelista. E a pergunta é, quem era esse evangelista? Alguém sabe? Quem era esse evangelista? Pode falar, irmão, que é o pastor, diga. Pastor. Diga que é o pastor. É isso mesmo, é o pastor. Então, olha só. Quem é esse evangelista? É o pastor. Então, perceba aqui, vamos ver aqui na história. Primeiro, tem 2 líderes, um local e outro itinerante. Depois, Ellen G. White diz que o ancião deve ser local e itinerante. Depois, mais adiante, ela diz que o ancião local continua local, mas que o itinerante é o evangelista que depois se tornou pastor. Está claro isso para vocês? Está claro isso? Ok, então perceba uma coisa, o pastor, ele vem do ancianato, ele vem da liderança, ele vem de uma missão forte no evangelismo. E aí vem uma coisa, pastor, ele tem que trabalhar na igreja local. Vou aqui abrir um parêntese, tá? Pastor, irmãos, pastor, ele tem que atender, ele tem que visitar, ele tem que treinar, ele tem que pregar, mas pastor tem que plantar igreja, irmãos. Pastor, ele não pode ser tão absorvido pela igreja que ele não tenha condição de fazer evangelismo, que ele não tenha tempo de pregar.
A gente não pode olhar para o ministério e absorver todas as forças do ministro, com tantos problemas, com tantas cargas, que o pastor não tem tempo de ir para um lugar, conhecer um terreno, colocar uma tenda, ou alugar um galpão, e ir lá passar alguns dias para evangelizar. Isso não pode ser perdido na história do adventismo, porque o pastor tem no seu DNA a missão, e nada pode ser tirado dele, essa missão, e nem de você. Então a gente tem que liberar o pastor. Eu já participei muito de encontros que os meus anciãos diziam o seguinte. Eu tinha um ancião, eu vou contar aqui uma história rápida para vocês. Eu tinha um ancião, eu fui pastor de uma igreja. E de uma igreja muito simples. Muito simples. Quando eu fui para essa igreja, a igreja estava acabada. Acabada. Buraco no chão, janela quebrada, porta furada. E com 5 membros. Eu fiquei tão deprimido, decepcionado, arrasado, com a ausência de qualquer ânimo, completamente destruído pela expectativa que eu tive lá, pela visão que eu tive lá, que eu fui para o ministerial e disse, rapaz, ali não tem condição não. E o ministerial olhou para mim e disse, Lucas, vá que vai dar certo. Eu disse, ô homem de fé, me dê essa fé, Senhor, porque está difícil ali. Primeira comissão, 5 membros, 2 brigados e 3 intrigados. Aí eu disse, meu Deus, que situação é essa? Eu nunca vi isso na vida. Nunca vi isso na vida. Aí um dia, eu estava em outra igreja, em um domingo, visitando um ancião. Aí eu olhei para o outro lado da rua e encontrei um irmão, não sei se era irmão da igreja, mas tinha lá o saco da Adra, né? E era perto do mutirão de Natal, e ele pedindo alimentos e tudo mais. Aí eu olhei da sacada aqui da casa, olhei ali na frente, perguntei, quem é aquele homem ali? Ah, aquele homem ali, ele acabou de ser batizado da igreja pentecostal tal, e ele é muito animado, pastor. Eu quero falar com ele, que eu estou precisando de homens assim. Aí desci, e quando eu desci, encontrei com ele, e aí ele olhou para mim, disse, quem é você? Eu disse, sou o pastor. Você é o pastor? Pastor, aqui a gente está na obra, viu? Pronto, quando ele disse isso, já ganhou meu coração, né? Dia de domingo, alguém dizer que está na obra, né? Recolhendo alimentos. E ali disse, estou fazendo aqui mutirão de Natal, já levamos a quase meia tonelada de alimentos, e assim, a obra de Deus tem que ser assim. Eu disse, é esse que eu quero. É esse que eu quero. Ele disse, você gostaria de trabalhar comigo na igreja que fica em tal lugar? Começa quando, pastor? Eu disse, começa amanhã. Ele disse, pode contar comigo. Olha, eu já tive muitos anciãos em minha vida, mas aquele ali é inesquecível. Pela pobreza, pela simplicidade, mas pela manifestação do poder de Deus. Você lembra daquela música? Eu nem sei, Lineu, se está no novinário. Seja bendito o Cordeiro. Está lá também? Seja bendito, você não sabe, né? Que pergunta difícil para o maestro, né? Ficar expondo mais desse jeito. Aí você sabe o que aconteceu? Ele cantava essa música, meu irmão, com um fervor pentecostal. Que misericórdia, isso aqui levantava, sabe? A caixinha de som não dava conta não, mas era animado. Era animado. Não se preocupe que ele nunca falou em línguas, mas tudo que você imaginar tinha ali. De bom, de bom. Em 9 meses eu batizei 59 pessoas. Tinha um bairro, só para você sentir a temperatura, ao lado dessa igreja tinha um bairro, que o nome do bairro era extremamente fácil de você memorizar como cristão. O nome do bairro era O Inferninho. E lá no Inferninho, o Andrade conseguiu plantar uma igreja. E aí a igreja devolveu o dízimo, tinha sala para crianças, tinha banheiro restaurado. E eu fiquei muito feliz por tudo isso. Mas um dia, era a Copa do Mundo, eu estava fazendo mestrado, eu tinha saído. E aí então ele fez o seguinte, pastor, eu quero apresentar uma surpresa para você, pastor. Eu disse, pois não, irmão, feche os olhos, pastor, fechei os olhos. E aí então a igreja estava linda, restaurada, renovada, tudo limpo, tudo organizado. Só que eu achei diferente, mas estava tudo bem. O fundo da igreja tinha uma cortina verde. As paredes estavam pintadas de amarelo. A mesa da escola sabatina era branca, né? E as paredes e as janelas eram azuis, né? E aí me lembrou muito que aquele lugar é extremamente nacionalista, né? Muito nacionalista. Mas tudo funcionou bem. E um dia, quando eu me despedi daquela igreja, eu perguntei, Andrade, o que foi isso, Andrade?
Ele disse, você sabe, pastor, quando a gente se entrega e trabalha, bênçãos são derramadas. É só isso. E quando eu vou para Natal, eu nunca deixo de visitar esse Senhor. Porque, olha, onde tem paixão e entrega, vai ter muitas bênçãos também. Quando a gente olha para a história da igreja, a gente percebe que Butler dizia que nenhuma igreja prosperaria como deveria ser um ancianato eficiente. Ou seja, quer que a sua igreja prospere, depende muito da sua entrega, depende muito da sua paixão. E Ellen G. White, aqui eu tenho que acelerar um pouco, Ellen G. White dizia o seguinte, que o ancianato ele deveria olhar para cada membro. Coloque os olhos para cada membro se você quer mobilizar a igreja. Para cada membro. Olha o que ela diz. Eles, anciãos e diáconos, podem planejar com sabedoria e educar os membros da igreja para que desempenhem sua parte na igreja. Agora, por último, a gente chega no período da reafirmação do conceito e olha o que Ellen G. White diz. A organização da igreja em Jerusalém deveria ser a referência para nós hoje. Ou seja, o modelo hoje de dedicação da igreja deveria ser Jerusalém. Aqueles que são eleitos como anciãos e diáconos devem estar sempre alerta de que possam realizar planos ou executar planos, os quais darão a cada membro da igreja. O foco, meu irmão, não é o programa, o foco é o envolvimento. Existe uma coisa, eu sei que muitos de vocês estão preocupados porque muita gente não volta para a igreja. Trabalhe com elas a devoção, visita, liga para essas pessoas, porque gente que se envolve com coisas, gente que está dando estudo bíblico, nunca será ausente na igreja. Gente envolvida é banco cheio, gente. Gente envolvida é banco cheio. Não espere que as pessoas venham para a sua igreja só por causa de um sermão. Eu duvido que pessoas envolvidas nessa causa serão ausentes da igreja, porque gente que se envolve é gente presente. Por isso ela diz que cada membro deve estar envolvido. Aqueles que têm a supervisão espiritual da igreja devem encontrar formas e meios pelos quais oportunidades sejam dadas a todos os membros. A ênfase sempre está nessa palavra, envolva os membros, descubra os talentos dos membros, descubra as habilidades dos membros, crie oportunidades para eles, mas envolva todos os membros no trabalho. E aí eu concluo dizendo o seguinte. Qual é o ministério do ancianato? Né? Qual é o ministério? Eu tenho 3 aqui palavras. Primeiro, a ênfase no pastoral, a ênfase no administrativo e a ênfase no litúrgico. Vamos começar por último. O litúrgico é aquilo que ele faz na igreja. Cultos, semanas de oração, vigílias, atividades pelo Zoom. É o litúrgico. Adoração, cântico, música, é o litúrgico. Esse é o papel de um ancião. Segundo, você tem um administrativo. Vamos planejar aqui. O apoio aos departamentos, a mobilização da igreja para o evangelismo, o orçamento da construção da igreja, as atividades e o cronograma que a gente tem que ter aqui, esse é o administrativo. E o último é o pastoral, que é aquilo que eu falei ontem, que é o cuidado que você tem com pessoas. Pergunto, dos 3, qual é o mais importante? Dos 3, qual é o mais importante? É o pastoral, porque os 2 últimos dependem do que acontece com o primeiro. Ellen G. White diz, os que ocupam a posição de subpastores devem exercer atento cuidado sobre o rebanho. Ou seja, seus olhos precisam estar com os adolescentes, seus olhos precisam estar com as mulheres, ou nas mulheres, nos homens, em todos os membros. A gente tem que ter paixão por pessoas, paixão por se aproximar de pessoas. E quanto mais você tiver habilidade no pastoreio, mas a sua igreja será consistente. E aqui diz, ministrar significa mais do que pregar. Significa trabalho zeloso e trabalho pessoal. Pergunta, para que a igreja existe? 3 coisas. E a gente percebe o seguinte. Primeiro, a igreja existe, pastor Ted Hughes falou isso na sexta-feira à noite, a igreja existe para revelar o amor de Deus, o caráter de Deus no mundo. Apocalipse 18. Segundo, os membros existem para quê? Para testemunhar de Cristo no contexto desse amor. E nós, líderes, existimos para quê? Para pastorear e capacitar os membros para o serviço. Você está na categoria ali número 3, embora as 2 anteriores também a gente faça parte. Eu espero que, pela graça de Deus, que a sua igreja cresça em todos os sentidos. Se coloque nas mãos de Deus que Ele vai usar você como Ele quer. A sua experiência no ancianato é muito importante, mas a sua dependência é decisiva. A sua experiência no ancianato é importante, mas a sua dependência de Deus, ela é decisiva.
E aí eu quero dizer para vocês, ame e sirva. Sirva e ame. E não se esqueça dessa palavra de Stott, que ele diz, amor é mais serviço do que sentimento. Foi um prazer estar com vocês, um abraço, Deus abençoe vocês.